qual é o papel do Brasil? Eu vou dizer para vocês uma coisa. O BNDES vai voltar a financiar as relações comerciais do Brasil e vai voltar a financiar projetos de engenharia para ajudar empresas brasileiras no exterior e para ajudar que os países vizinhos possam crescer e até vender o resultado desse enriquecimento para um país como o Brasil. Que documentos de maio de 2010, obtidos pela CNN, indicam que o Brasil aceitou charutos cubanos como garantia para um empréstimo bilionário para a construção de um porto em Cuba. A acusação foi feita pelo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Gustavo Montesano. A CNN teve acesso à ata da reunião do órgão que aprova financiamentos pelo BNDES. Um dos itens desse documento trata de um financiamento de quase 180 milhões de dólares para que a Odebrecht começasse a segunda etapa da construção do Porto de Mariel. O documento aponta como garantia fluxos internos recebíveis gerados pela indústria cubana. Em 2017, a imprensa chegou a noticiar que entre as garantias oferecidas estavam charutos. Procurada, a assessoria do ex-presidente Lula disse que Bolsonaro tem falado besteiras e gerado cortinas de fumaça para disfarçar o fracasso do governo, comparado com o desempenho do governo do petista. Duas ditaduras latino-americanas receberam do BNDES entre 2007 e 2015, durante os governos do PT, 11 bilhões de reais em empréstimos. Mas desde 2018, Venezuela e Cuba não honraram mais os pagamentos e viraram devedores bilionários do Banco Público. A quantia daria para construir mais de 850 hospitais. O valor total do calote surpreende. São 3 bilhões e 500 milhões de reais. As informações estão no site do BNDES. As remessas foram entre os anos de 2007 e 2015, período de 2 governos petistas. O dinheiro serviu para financiar obras do Porto Mariel, em Cuba, e também o metrô da capital da Venezuela, Caracas. A Venezuela ficou com a maior fatia, 7 bilhões e 800 milhões de reais. O empréstimo ao país de Hugo Chávez e Nicolás Maduro teve a menor taxa de juros do programa de financiamentos do BNDES, 1,2% ao ano. Cuba, dos irmãos Castro, recentemente tomada por protestos contra o governo comunista, recebeu 3 bilhões e 400 milhões de reais. A ilha teve o maior prazo para pagamento da dívida, 25 anos. Ao todo, os 2 países têm 55 prestações atrasadas da dívida. Cuba tem 13 parcelas em aberto, já a Venezuela, 42. Para não ficar numa situação ainda mais complicada, o BNDES acionou um mecanismo de ressarcimento desses valores. É o Fundo de Garantia à Exportação, uma espécie de seguro contra quem deve e não paga. O banco, no caso o BNDES, não sofreu o calote, mas o Brasil sofreu. E esse valor foi muito superior a qualquer nível razoável de estímulo. Já esse economista diz que podem não existir problemas jurídicos no empréstimo, mas os 2 países foram privilegiados porque tinham proximidade política com o Brasil na época e que não teriam, em qualquer parte do mundo, as garantias dadas pelo BNDES. Boa parte dos financiamentos não foi pago e não será pago. Isso sinaliza que esses países não tiveram uma análise creditícia adequada e que, portanto, outros critérios que não financeiros muito provavelmente interferiram na aprovação dessas operações. Essa economista calcula como a enorme quantia poderia ter sido usada para o benefício do povo brasileiro. Se utilizássemos esse dinheiro para a construção de hospitais aqui no Brasil, a gente conseguiria construir, por exemplo, 853 hospitais. O BNDES foi procurado, mas não quis gravar entrevista.